Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou construir com vocês um triângulo isósceles, sabendo a medida da sua base e o raio da sua circunferência circunscrita. Um exercício bastante interessante aqui pra gente poder ativar aí algumas propriedades do triângulo isósceles, também das suas sevianas e coisas assim. Para começar, já tem um esboço aqui naquele jeitão pra gente se organizar, né? Então, tenho aqui o nosso triângulo amo, tem a base, tenho aqui a circunferência circunscrita. Para fazer um esboço bonitinho, quando tem circunferência circunscrita, por exemplo, eu sempre faço a circunferência antes, com um compasso, fica mais interessante para a gente poder conseguir planejar o nosso processo de construção. Então, para iniciar isso daqui, eu vou começar com uma reta de qualquer medida, como sempre, né? Quase sempre. E vou determinar aqui um ponto A. Na verdade, eu acho que eu vou fazer essa reta um pouco mais para baixo, porque como eu sei que o raio da circunferência é grande, talvez isso daqui ocupe um pouco mais de espaço para cima, tá? Então, vou aqui para não correr o risco de ter que refazer o problema e coisas assim. Então, fiz aqui, determinei um ponto A, vou medir 8,6, que é a nossa medida aqui da base. Tenho aqui, então, a nossa base amo. Então, vamos já pensar em algumas propriedades, né? No esboço, já conta pra gente que a circunferência circunscrita é aquela que contém todos os vértices do polígono, né? Então, eu sei necessariamente que vai ter um ponto, vou chamar aqui esse ponto de ponto C, por exemplo, e esse ponto C vai estar necessariamente 7 centímetros de A e 7 centímetros de B. Então, eu já consigo encontrar esse ponto. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui no cantinho, bem tranquila, 7 centímetros de boas, pegar o meu compasso, pegar essa medida de 7, construir uma circunferência aqui com centro em M, uma outra com centro em A. Pronto, olha que delicadeza, que sutileza. Esse daqui, então, gente, é o nosso ponto C. Esse ponto C é o centro da nossa circunferência circunscrita. Se eu já tenho o centro e eu já tenho, né, já tinha o raio, os pontos, eu já consigo construir ela, né, ó. Então, eu já tenho aqui a nossa circunferência circunscrita. O que que eu sei? Eu sei que o outro vértice, que é o vértice O, precisa estar necessariamente em algum lugar dessa circunferência. Onde? Em algum lugar, de modo que a gente construa um triângulo isósceles e que a M seja a base, né? E C seja o nosso circuncentro. Então, aqui, ó, ele vai estar em algum lugar. Em algum lugar. Evidentemente, não vai ser pra cá, certo? Faz mais sentido que seja aqui pra cima, né? Visualmente falando. Como que a gente pode pensar nas propriedades, né? Quando a gente tem um triângulo isósceles, a gente sabe que todos os pontos notáveis... Os pontos notáveis são colineares, certo? Os pontos notáveis são colineares. Quais são os pontos notáveis? Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Quem são esses pontos? Intersecção de algumas sevianas, né? E no caso do circuncentro, intersecção das mediatrizes. Se você não lembra... Importante aqui revisitar alguns exercícios mais básicos, né, sobre isso, né? Então, aqui, por exemplo, vou pensar, se eu construir, nesse caso, se eu determinar aqui como ponto N, por exemplo, ON, ele é um monte de coisa do nosso triângulo. ON é uma altura, vou escrever aqui, ó. ON é uma altura, é uma bissetriz. É uma mediana, contém a mediatriz, olha só, um monte de coisa. Então, se eu construir a mediatriz daqui, ela necessariamente vai ter que passar pelo ponto C, né, até mesmo que o ponto C equidista de A e M, e necessariamente a gente tem que, essa reta, ela vai conter o nosso outro vértice, ó, vai conter o nosso vértice O. Por quê? Lembra? As sevianas de um triângulo isósceles em relação à nossa base, a base é o que tem a medida diferente, irão coincidir. Então, nesse momento, eu vou construir aqui a mediatriz de AM.
Então, ó, vou aqui um pouco meu compasso. Ixi, Maria, será que vai dar? Graças a Deus, deu certo. Fiquei com medo de não ter espaço. Essa minha borracha aqui, ela tá me chateando. Mas essa daqui nunca me decepciona. Olha só, gente. Vou construir aqui, ó, essa nossa seviana. Essa nossa mediatriz, desculpa. Essa mediatriz. Esse ponto aqui, ele é o nosso ponto O. Então, eu tenho aqui, e aí eu vou usar uma canetinha, mesmo que gere uma certa imprecisão, para que vocês consigam visualizar melhor, tá bom? Esse triângulo amo aqui é o nosso triângulo solicitado. Ele ficou bastante alto, né? Então, o que eu usei primeiro? A informação da circunferência circunscrita de raio 7, significa que esse ponto tá a 7 centímetros de todos os vértices, por isso eu construí a circunferência. Como que eu encontrei esse ponto? Eu fiz 2 circunferências de raio 7 com centro em cada um desses vértices. Depois, utilizei a informação de que em um triângulo isósceles, os pontos notáveis são colineares, as sevianas em relação à base coincidem, ou seja, quando eu construo a mediatriz aqui, necessariamente o nosso ponto O estará aqui. Dá para pensar também, gente, que a mediatriz contém todos os pontos que equidistam de 2 pontos dados. Esse ponto precisa equidistar desses 2 pontos, concorda? Porque é um triângulo isósceles. Então, obviamente, que esse ponto vai estar na mediatriz. Nesse caso, na mediatriz e na circunferência circunscrita, que é a informação do enunciado. E aí, eu tô pedindo para vocês aqui determinar o baricentro desse polígono. O baricentro é a intersecção das medianas. Note que eu já tenho uma mediana aqui, ON. Eu já tenho uma mediana. Eu só preciso construir uma outra qualquer. Então, para construir a mediana, primeiro a gente constrói a mediatriz, porque a mediana, ela vai de um vértice e intercepta aí o ponto médio, né, do nosso lado oposto. Então, aqui, ó, eu vou encontrar esse ponto. Que ponto, Karen? O ponto médio. Esse daqui, por exemplo, eu vou chamar de M1, que é o ponto médio de OA. Como que agora eu vou determinar essa mediana? Vou fazer com outra cor para ficar mais evidente, em laranja. A mediana, ela vai sair de M e vai até esse ponto, olha só. Essa é a mediana. E aí, o nosso baricentro vai ser esse ponto aqui, ó, que é a solução do nosso problema. É o nosso ponto G, intersecção de 2 medianas. Legal? Massa. E aí, gente, olha uma coisa aqui, ó. Quantas soluções são possíveis, né? Dado esse segmento inicial. Note que eu tenho um outro triângulo aqui, ó. Um outro triângulozinho, bastante tímido, mas ainda assim o nosso triângulo. Esse triângulo aqui, que eu vou chamar de AMO1, ele também resolve o problema, né? Então, esse triangulinho aqui também tá inscrito nessa circunferência de raio 7 centímetros. E esse triângulo também é isósceles. Olha só, a nossa mediatriz interceptou a circunferência em 2 pontos distintos, ponto O e ponto O1. Então, nesse triângulo aqui, eu também teria um outro baricentro, né? Também teria um outro, porque eu teria uma outra mediana, né? Então, aqui, nesse caso, nós temos 2 soluções. Quantas soluções? Uma para cada triângulo. A gente tem aqui tanto o triângulo amo, quanto o triângulo amo com O1 aqui no final. São essas nossas 2 possibilidades. Para cada um desses triângulos, a gente teria um baricentro diferente, porque as medianas não iriam coincidir, certo? Gente, é isso, né? Bastante coisa aqui, bastante propriedade, a construção não fica muito poluída, igual algumas que a gente já fez, mas é um exercício bastante interessante aí para revisitar algumas, enfim, propriedades dos triângulos. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comenta, se inscreve no canal para dar aquela força, curte o vídeo. E não se esqueça sempre, bora construir?